Então, gente, realmente foi ótimo. Eu vi na hora que o microfone parou de funcionar. Mas agora tá tudo certo, já resolvi. E a Nina resolveu vir. É, mas onde eu estava? E já vou encerrando também. Mas eu estava dizendo assim sobre por que, né, um livro de memórias, assim, por que contar uma história ou algumas histórias, as minhas histórias. E assim, essa coisa do ponto de vista, assim, né? Quando quem conta a história, né? Quem é que está contando essa história? Quem é que está falando? De onde está falando, né? De que ponto de vista, assim, né? Então, tem a gente está sempre contando e recontando as nossas histórias, inclusive coletivas, assim, né? Quando a gente fala do nosso país, assim, né? Desse território. Então, as coisas que a gente aprende na escola, os livros, como eu estou dizendo, a história é sempre um recorte, assim, né? A partir do olhar do contador ou dos contadores, né? E tem um ditado de algum lugar da África, que eu não vou me lembrar e talvez nem me lembre exatamente é, é, literal, assim, né, as palavras, mas é mais ou menos assim: enquanto os leões não não formarem os seus contadores, a história será sempre uma versão do caçador. Então é isso, assim, né? A história do Brasil são muitas histórias do Brasil, né? E depende de quem está contando, assim. Então eu tenho essa vontade, assim, né, de contar algumas histórias a partir do meu ponto de vista, assim, né? É, coisas que eu acho curiosas, assim, né? Nessa construção desse país, assim, né? E dessa cidade que é Resende, no caso, que é esse recorte de Brasil que eu moro, e que eu cresci e que minhas 3, 4, 5 gerações anteriores cresceram, assim, né, e nasceram, não sei se todas essas, assim, né, porque tem um lugar aí que eu não consigo mais chegar, assim, né, e é um lugar bem logo, assim, né, os nossos antepassados, eles são apagados, assim, né, bem assim, sem nome, sem tipo, sem aliança, sem documento, assim, né, então contar uma história também é uma forma de trazer essas histórias, assim, né, de gerações anteriores, de trazer esse protagonismo, assim, né, e com certeza tem coisas que incomodam, assim, de repente do jeito de falar, do jeito de olhar, eu percebo nisso às vezes conversando com algumas pessoas, às vezes próximas, assim, né, eu estou nessa dos estudos decoloniais, né, não focado, porque, né, a vida são muitas coisas, eu não sou acadêmico, eu não gosto, assim, de me intitular muitas nada, assim, né. Eu danço, eu canto, eu escrevo, eu planto, eu colho, eu trabalho, faço várias coisas, enfim, cuido da Nina, mas assim, né, eu acho que nomear, de alguma forma também é colonizar, e limitar, assim, né, então eu gosto de pensar em mim como um fazedor de coisas, assim, né, e procrastinador de várias coisas também. Mas faço e realizo algumas coisas, assim, né. Eh, Me perdi um pouco aqui nas digressões, mas falava sobre não querer me cristalizar, assim, né, mas por que que eu cheguei aí? Bom, eu estou contando sobre isso de memórias, sim, que eu estou nos estudos decoloniais e anticoloniais e contracoloniais, depende de quem fala, depende de quem que você está lendo, né. Eu gosto que o Nego Bispo fala contra colonialismo, mas o lugar que ele fala é um lugar muito interessante, ele nunca foi colonizado. Muitas gerações, sabe, 4, 5 gerações dele para trás são de quilombolas, eles nunca foram colonizados, assim, então é um lugar muito rico de falar.
Eu não falo desse lugar, assim, né, eu fui colonizadíssimo. Eu vivi, assim, a colonização, o suco da colonização, assim, sabe, né. Vocês vão saber aí nos próximos relatos e tal, algumas peripécias dela, mas tem isso, assim, de ter crescido numa igreja evangélica, assim, né, e a religião é o lugar, assim, né, a língua, né, o simbólico, são os lugares, assim, primeiros, assim, da colonização, né. Estar aqui conversando em português é, assim, tem nada mais colonizado, né, que nos que que nos exprima, né, a nossa língua não é nossa. Eh, e aí, então, assim, passa por tudo isso, assim, a coisa de escrever um livro, né, de usar a palavra, né, de primeiro eu me apropriar, né, dessa língua que é a língua que oprime, é a língua que coloniza, né, que catequiza, que aniquila, né, que mata, essa língua, né. Então quando eu, né, que fui colonizado pra caramba, eh, me aproprio dessa língua, assim, para contar a minha história e me aproprio dessa língua da minha maneira, assim, também, né, tem isso de é o meu jeito, assim, né, a escrita tem esse lugar, assim, é o meu jeito de usar essa língua. Não me importa muito se é o jeito mais convencional, se é o jeito mais acadêmico, mais, eh, e então, assim, voltando à história, eu tenho aqui me nutrido, né, desses estudos decoloniais e sem dúvida o meu memorial ele passa por aí, assim, né, isso de contar histórias minhas, da minha família, dos meus ancestrais, e isso por si só já é decolonial, né, já é um ato político, porque, os meus ancestrais não eram lidos e nem tidos e nem tratados como pessoas, assim, né, reivindicar o lugar de pessoas para eles e para nós, para o nosso povo, reivindicar, né, e ocupar o lugar, né, de sou pessoa, não sou coisa, né, e eu conto a minha história, mesmo que seja na sua língua, na língua que a gente foi obrigado a falar. Eh, mas a gente conta, a gente sabe, a gente sente, né, e a gente conta mesmo que incomode, né. Então, assim, esse memorial tem esse traço, né, esse olhar, né, eu sou uma pessoa que não falo, né, como eu disse, desses lugares de privilégio, de raça, de gênero, de tudo isso, de classe, de território, né. Então assim, é uma escrita política, é uma escrita decolonial, assim, né. Mas feita com cuidado, assim, também, porque tem essas coisas, né, eu tô aqui falando de um projeto aprovado pelo governo, que tem, então, assim, regras, né, eu não posso falar de algumas coisas, tem coisas, assim, né. Eh, eh, e acho isso interessante, assim, né, um exercício, assim, da literatura, um exercício da palavra, né, falar com ódio, sem demonstrar muito ódio, né, com as palavras ali. Falar de coisas densas, mas cuidando, né, porque isso é um exercício, assim, muito interessante também de fazer. Mas claro, também o texto não deixa de ser assertivo, não deixa de ser, eh, de dar nomear o que precisa ser nomeado, assim, né, o que é violência, a gente chama de violência e não tem como, assim, né. E isso que eu acho que é constrangedor, assim, né, porque muitas pessoas falam: "Ai, mas não fala assim, né", mas sim, a gente tem uma história de violência, assim, nesse país, né. E se a gente nega, né, eu acho que é pior, a gente não sai nem do primeiro passo, assim, né, quem dirá
reparar qualquer coisa, né. Reparar é o último estágio, mas tem que reconhecer, tem que sentir vergonha, tem que sentir culpa, tem que ver o que faz com isso, né, tem que elaborar, para então falar de reparação, né. Reparação é uma coisa muito maior, assim, não é quando a gente fala de cotas, assim, né, isso é uma coisa, assim, muito distante, assim, muito ínfima dentro de tudo que a gente chama de reparação e dentro de tudo que precisa ser feito, assim, né, nessa história desse país e desses países, assim, todos que foram colonizados, né, por esse europeu. Eh, mas é isso, é uma tarefa, assim, para muitas existências, assim, né, e, eh é isso, eu acho que por hora. A coisa importante que eu tinha, que eu disse que tinha lembrado e ia esquecendo de novo. Dentro eh, dessas minhas leituras aqui, contracoloniais e tudo, aliás, nem tinha começado ainda a ler com esse nome, assim, tão, né, técnico, tão acadêmico, mas eu já vinha lendo Conceição Evaristo, assim, há um tempo. Também, quem não conhece, não sei em que mundo que tá, mas vale a pena dar um Google, né, procura aí, tem muita coisa dela, você consegue ler coisa dela, assim, gratuita na internet, né, e depois vai lá e compra o livro dela também, que é importante. Mas a Conceição Evaristo, né, ela tem uma escrita, assim, muito interessante, é uma mulher, assim, de 75, quase 80 anos, é uma mulher muito lúcida, muito forte, muito inteligente, muito escritora, né, que está aí produzindo, está aí encantando. E é uma mulher, assim, negra, né, que fala a partir, né, desses lugares, como eu estou dizendo, de não privilégio. E que e que ousa, né, se apropriar da palavra para contar as próprias histórias, ou o que ela vê do mundo, né, a partir dos territórios dela, da gente dela, né. Então, traz ali memórias também, né, muito interessantes, assim. E e a Conceição, ela traz esse conceito de escrevivência. É um conceito que ela desenvolve e é um conceito muito rico. Eh, que fala disso, né, dessas escritas das nossas memórias. Mas assim, é um conceito mais amplo mas que tem a ver com quando esses corpos, né, da margem, quando eles, se apropriam, né, dos lugares, assim, da fala principalmente, né, da voz, da autoria, né. E então ela dá esse nome de escrevivência. É essa escrita a partir desse lugar, desse corpo, assim, né, que é um corpo da margem, quando vai contar suas memórias e suas histórias a partir dos seus valores, né, não dos valores do colonizador. Embora a gente tenha muitos valores, né, fomos colonizados, mas estamos aí para fazer o caminho, assim, né, inverso. Porque o único caminho, que para esses corpos, né, decolonizar, descolonizar, contracolonizar, é uma palavra que você quiser usar, eu acho que o único caminho de continuar vivo nesse território que não foi feito pra gente, assim, né, que foi feito para matar a gente, né, vale lembrar, né, um homem negro a cada 23 minutos. O Brasil é o país que mais mata LGBT do mundo. Então, assim, é um território feito contra alguns corpos. Mas a gente está aqui, assim, né, se apropriando dessa história, da nossa história e com o nosso olhar e desses lugares, né. Ainda aí, só para citar Conceição,
ela fala: "Combinaram de nos matar, a gente combinamos de não morrer". Então é isso, escrevivência tem a ver com esse lugar, do lugar dos sobreviventes, né. E então esse projeto se chama Escrevida, uma referência clara à obra da Conceição, a esse conceito da Conceição. Eh, Espero ter a bênção dela, a sua bênção, Dona Conceição. É pretensão a minha achar que ela está vendo esse vídeo, mas se tiver, a sua bênção. É. A partir de alguns bravos, né, que abriram esse caminho que pessoas como eu, né, continuam, assim, né, seguem ocupando, seguem expandindo, enfim. Me emocionei agora quando falei da Conceição. Mas gente, era isso que eu queria falar com vocês hoje então. Projeto Escrevida, tá aí, tá rolando, eu tô escrevendo, eu vou continuar conversando com vocês, apresentando outras coisas que têm me atravessado, mas basicamente eu queria contar isso, né, o que é o projeto, o que ele pretende, o porquê dele, né, de que águas que eu bebo, né, para produzir isso. Também quero cumprimentar, assim, né, outros autores residentes que eu estou vendo publicando. Dudu Arbex, um cara sensacional, assim, né, um artista residente interessantíssimo, ator, enfim. Eu vi a propaganda do livro dele esses dias e dizia justamente isso, assim, um cara excelente em tudo que fez, agora lançando o seu primeiro livro e tal. E aí eu pensei assim, né, pensei no meu, falei: "Olha, eu sou uma pessoa rasa mesmo, uma pessoa que raso em tudo que fez, né, também, eh, fui ator, sou dançarino, sou performer, sou várias coisas, mas raso em tudo que faço, inclusive na escrita, um pensador raso, então não sou essa genialidade que é a do Dudu Arbex. Mas parabéns, Dudu, pelo livro, parabéns também ao Renato Martini, eh, que também estou vendo aí que está publicando, que está se movimentando, que está fazendo buchicho com seus livros. Renato já publicou outros, eu acho que uns 3, né, Renato? E parabéns aí também pela atividade, né? É um exercício solitário, né, contínuo, mas para quem faz enriquece de algumas formas, ou tem dores, bom, muitas coisas, mas e também o Ângelo de Paula, Ângelo Tramezino, que a gente já fez teatro junto, que a gente já trocou aí bastante, e que também publicou recentemente, um livro interessante também, falando sobre escravização de povos originários aqui na região do de Resende, né, mas em toda essa região aqui, porque Resende, a Resende que foi fundada em 1801, ela era infinitamente, assim, maior do que é hoje, né, ela foram se emancipando cidades, mas era um cafezal só, assim, né, um fazendão só. E e aí Ângelo traz essas reflexões, assim, né, que eu acho muito interessantes, assim, né. É isso, são memórias desse território que precisam estar aí, precisam não podem morrer, para a gente pensar futuros, né, para a gente pensar futuros, para a gente pensar o presente, a gente tem que pensar isso, né, a nossa história. Essa semana eu estava ouvindo o Cordel do Fogo Encantado, e aí tem um poema
que uma hora ele recita e tem esse verso assim, né? Herdeiros do fim do mundo, queimai vossa história tão mal contada. Então, então é isso. Nossa história é muito mal contada, né? Então a gente precisa contar e direito, contar com muitos olhares, assim, né, que ficaram de fora no meio dessa contação, assim, né? E estão chegando, não param de chegar, assim, né? Olhares para enriquecer outros pontos de vista, assim, para contar essas histórias nossas e ajudar ela a ficar mais próximo, assim, né? Dos acontecimentos, assim, né? Para a gente ver o que a gente faz, né? Porque nós somos os herdeiros do fim do mundo. As coisas estão acontecendo e não sei onde a gente chega, sem querer ser catastrofista. Bom, gente, em princípio chega, eu acho. Obrigado por quem ficou até aqui. Se você, sei lá, gosta dessa história, né? De escrever, se você escreve, se você conhece alguém que escreve, se você gosta desses assuntos, né, aí decoloniais, aí chega junto para conversa, sabe? Comenta aí, deixa isso, vamos criar um lugar assim também, né, de diálogo. Eu penso que quando um escritor escreve, tem a ver com isso também, né, com querer dialogar assim, né, sobre aquele assunto ali que ele está propondo, né, ou coisas parecidas, descobrir outras pessoas que estão pensando coisas parecidas ou não, mas que estão em diálogo, que estão ou, né, mesmo que não estivessem pensando nem produzindo, mas assim, acessaram aquilo e aí a partir daquilo, o que que gerou, né? Então a gente sempre quer, eu acho, uma conversa, assim, né? Então, fiquem à vontade para conversar, para chegar junto, para comentar, para mandar para que vocês acham que pode se interessar, né, por esse tipo de conversa. E acompanhem aí, eu vou estar mais frequente, né? Como eu disse, eu já queria ter começado, mas agora vai ficar bom aqui o negócio da boca e vai ficar melhor de fazer aí, então eu vou estar mais presente e compartilhando com vocês coisas aqui curiosas desse processo, tá bom? Muito agradecido, um beijo aí para quem ficou e acho que era isso. Valeu, até as próximas.